Olá, amigos. É com muita alegria que aqui estamos para mais um estudo, momentos de aprendizado que nós estamos recolhendo nesse livro maravilhoso, pelo menos para nós, né, Márcia? Está sendo, assim, de grandes lições. Esperamos que para vocês também, refletindo sobre a vida, sobre as nossas questões familiares, nossos relacionamentos, e isso é muito bom, né? Tudo bem, Márcia? Tudo ótimo, Thelma. Então, assim, sejam todos muito bem-vindos ao nosso estudo, ao nosso programa. E hoje nós vamos dar continuidade ao capítulo 17. Semana passada nós fizemos a primeira parte, que se chama Assuntos do Coração. Então, nós vamos aqui recordar que eles tinham acabado de, estavam fazendo ainda o atendimento ao Túlio, mas já estavam, assim, muito saudosos daqueles que ficaram aqui na Terra, né? Então, eles perguntam ao instrutor Riba quando é que eles vão poder ver. E daí começam a vir vários assuntos sobre relacionamentos. A gente vê que a Evelina está se ligando cada vez mais ao Caio, achando que ele é o seu amor eterno e que ele deve estar sofrendo muito por ela. Enfim, nós vamos ver aqui que o instrutor Ribas conversa com eles sobre essa questão dessas relações, desse amor de afinidades que nós podemos ter, seja por aqueles que nós tivemos experiência de companheiros, seja por um filho, seja por uma irmã, um irmão, um amigo, não importa. Aqueles que nós vamos descobrindo com bastante dificuldade, se é que chegamos a descobrir, quem será esse, né? E não significa que é aqueles com quem nós casamos ou com quem mantemos um relacionamento. Então, é sobre isso que estavam essas conversas, e aí agora nós vamos, então, Thelma vai continuar. Ricardo, muito bem? A nossa leitura, agora na parte 2 do capítulo 17, aquele capítulo com o título de Assuntos do Coração. Então, a Evelina continua aí com as perguntas. Ela já fez algumas, né? Mas ainda está com dúvidas. Então, ela pergunta: instrutor, permita-me uma pergunta. A união conjugal de duas criaturas que se amam, quando interrompidas pela morte no mundo, podem ser reatadas aqui? Aliás, Thelma, quem faz essa pergunta é o Fantini. Ah, então é. É o Fantini que pergunta isso. Isso mesmo. Então, ele pergunta, né, se o casamento, se essa união pode ser reatada. A gente sabe aí de muitos livros que trazem, né, até os personagens apresentando como noivos, né, lá no nosso lar, o Lísias, né, a gente sabe que tem muitos relatos assim. Então, o instrutor responde muito expressivo: perfeitamente. Se os cônjuges realmente se amam. E Fantini aparteou. Quando isso não acontece, quer dizer, quando não ocorre essa união? Então, ele diz: aquele que ama sinceramente continua trabalhando neste lado da vida pelo outro, que não lhe guarda na terra a mesma altura de sentimento, aprimorando a obra do amor em outros aspectos que o não da afetividade esponsalícia. Então, ele está aí querendo saber, né, quando não tem esse amor, essa união, quando um parte, o outro fica, como é que fica essa união, né? Como é que esse que partiu vai logo se unir a outra criatura, né? E muitos, ele vai dizer aí mais um pouco, né? E muitos não acontecem isso. Aquele que fica na terra, que guarda aquele sentimento, vai continuar nutrindo, né, aquele sentimento por aquela alma, embora não esteja ali mais do seu lado, mas o sentimento continua, né? E isso acontece muito. E o Fantini vai ficar curioso com essa resposta dele, né? E a gente vê exemplos disso, né? Porque o próprio Ribas vai falar isso, né? Então, quando os casais realmente se amam, um vai ficar lá do outro lado, cuidando do outro, e o outro vai seguir a sua vida, né? O instrutor Ribas vai falar sobre viuvez e tudo isso. Então, é bem interessante as colocações, né?
E é muito um outro personagem que eu me lembrei agora, da Lívia, né? Junto com Públio Lentulus. Quando ela parte naquele sacrifício lá junto a Jesus, ela vai para o mundo espiritual, ela continua amando o Públio Lentulus, né? Que foi aquele casal que não era um casal perfeito nas suas questões na Terra, mas ela tinha um sentimento ali verdadeiro. Então, o que acontece? A Lívia continua, certamente, acompanhando esse espírito na sua trajetória, até que ele se torna esse benfeitor da humanidade, né, que é o nosso Emmanuel, e tem essa trajetória linda. Mas por quê? Um amor de almas, que foi, né, desenvolvendo no mundo espiritual, e ele, certamente, mais do que ela, porque ela já tinha essa compreensão, e ele, né, precisou de aprender um pouco mais. E aí você me lembrou, você falando de Lívia e Emmanuel, né, no caso aí o Públio Lentulus, me lembrou do livro Os Mensageiros. Nós temos 2 casos lá. Sim. Temos o Isidoro e a Isabel. A Isabel continua encarnada e Isidoro desencarnado. E os dois, eles trabalham juntos o tempo todo. Ela tem todo um trabalho, né, na casa dela, do Evangelho, e ela é médium, ela sempre em desdobramento está com ele, e ela continua a vida aqui trabalhando, e ele lá também ajudando nessa continuidade da vida dela. E também temos Alfredo e Ismália. No caso de Alfredo e Ismália, os dois estão no plano espiritual, mas, como a Thelma falou no exemplo de Lívia, Ismália já está espiritualmente bem mais à frente um pouco do que Alfredo, mas os dois estão ali juntos, né? A Ismália trabalhando e Alfredo também, para que os dois possam um dia seguir viagem, né? Seguir caminhando juntos aí. Então, são sempre esses exemplos. Que você trouxe da Ismália, a gente vê ali na história, não sei se todos conhecem esse caso, mas está lá no livro dos Mensageiros, não me lembro o capítulo, talvez a Márcia possa lembrar. Mas é interessante que ali onde houve uma parada naquela relação, né, por parte do Alfredo. Do Alfredo, porque a Ismália já era um espírito mais com maior bagagem. Isso. Então, o sonho dele agora é que ele possa um dia estar junto desse amor que ele sabe, o amor da vida dele, né? Então, ele está trabalhando por isso. Exatamente. Eles se veem uma vez por mês, que ela vem até ele, mas ele não consegue ir até ela. Então, é muito interessante, né? Que aqui é o capítulo 17, é o romance de Alfredo. Então, assim, é muito bonito esse capítulo e falando dessa relação. Então, é disso que o irmão Ribas está conversando com eles aí. Aliás, né? Márcia, quando a gente terminou a outra parte, nós falamos nessa situação, né? Quando um dos cônjuges abre a relação, o outro, que é que tem maior bagagem de compreensão, de abnegação, o amor já está instalado de forma mais segura, ele trabalha em função dessa relação aí, né? E não é necessariamente aquele amor onde vai haver o sexo, onde vai haver o amor que há essa afeição verdadeira, que é a união de almas. Né? Pois é, a união de almas. Então, vamos lá, Ricardo, vamos continuar? Vamos lá. Então, a senhora Serpa mostrou o semblante iluminado por um bonito sorriso e asseverou segura de si. Isso não me ocorrerá, quer dizer, ela caiu na realidade dela. Tenho hoje motivos para confiar em Caio tanto quanto confio em mim mesmo. Olha só. E aí o instrutor vai dizer para ela, sua fé é um retrato da sua sinceridade. Porque eles estavam falando de uniões que falham, né? Então, ela está dizendo, comigo não vai acontecer, não. Ela tem tanta confiança, né? Por isso que a gente estava falando no início do estudo passado, que ela está pintando uma tela aí para o Caio da forma que ela gostaria que fosse, né? De maneira assim inconsciente, né? Então, Ernesto fitou demoradamente a companheira e admirou-lhe a ternura da alma boa e ingênua.
Desde muito passaram a nutrir por ela estranho carinho. Nunca a apanharam em qualquer deslize. Sempre compassiva, abnegada, muitas vezes surpreendia-se ligado a ela por encantadora atração. Sob que prisma a estimava? Ele perguntando de si para si, né? Seria uma filha? Seria uma companheira, mãe, irmã? De que forma era essa admiração que ele mantinha por ela? Ele não conseguia entender, né? Não conseguia dizer. Mas ele está nascendo ali uma afeição, né? E a gente vai ver que rapidamente ele muda o rumo da prosa na cabeça dele, porque não é igual a gente aqui, né? Que a gente pensa e o outro não sabe, né? E lá, você sabe que pensou, ela podia perceber, o irmão Ribas podia perceber, né? O irmão Ribas certamente já havia percebido, né? Mas a elegância dele, a elegância espiritual dele, ele ficou quietinho, mas se fosse a Evelina, certamente falaria, né? Então ali o Ernesto está começando a perceber que ele tem sentimentos diferentes pela Evelina, mas ele mesmo está confuso, né? Ele fala, sinto saudade lá da minha velha, como ele falou, né, e tudo, mas ele já começa a perceber algo diferente, né? E se pergunta que tipo de amor, que tipo de admiração seria essa, né? Seria uma filha, a princípio até quando eles se encontraram, parecia esse amor paternal mesmo, né? Por ele ser um senhor de idade e tal. Mas agora o espírito não tem idade, a gente não sabe. Exatamente, a gente não sabe, né? Então isso. Vamos lá. Temendo o mergulho em mais longas divagações, é isso que a Márcia estava falando. Ele, o bom amigo, chasqueou, quer dizer, disfarçou, né, no intuito claro de desviar o curso dos próprios pensamentos. Instrutor Ribas, qual se verifica no caso de nossa irmã, quer dizer, da Evelina, também estou persuadido de que a minha esposa espera por mim. Entretanto, se isso não sucede, quer dizer, se isso não for assim como eu estou pensando. E aí o instrutor responde, se isso não ocorre, e o mentor frisou as palavras com paternal reflexão de bom humor. Se isso não ocorre, você, Fantine, desfrutará, sem dúvida, a possibilidade de auxiliá-la na condição de um amigo fraternal. E a gente vai ver que os espíritos sabem, né, o que está falando, né? Então, ele vai dizer para o Fantine que se esse amor por parte da esposa não estiver acontecendo, ele vai ser aquele amigo fraternal. Então, ele ainda pergunta, e nessa hipótese, caber-me o direito de eleger uma nova companheira na vida nova? Quer dizer, se ela já não mais pensa nele, se ela não está sofrendo pela separação, será que ele tem condição de ter uma nova companheira agora no mundo espiritual? A gente vê que ele já fez essa pergunta antes, né? Será por quê? Né? Olha só, então a gente sabe, o nosso inconsciente trabalha de maneira, às vezes, né? E assim, nós ainda estamos como se nós temos uma vida aqui e queremos continuar uma outra vida, né? E estávamos relembrando, né, que eu não sei direito como, mas é o caso do Tobias no nosso lar, que ele convive com duas, no caso, uma está aqui no caso do Ernesto, a esposa está encarnada ainda, né? Mas ele fica na moradia com as duas esposas dele em duas encarnações. A primeira esposa e na mesma encarnação, e a segunda esposa. Mas, assim, a segunda já estava em preparação para ser filha né, para voltar, sendo, né, já filha de um outro. Então, assim, as relações são diferentes no mundo espiritual. Mas isso não quer dizer que a gente não possa voltar a ter um relacionamento nesse sentido, né? Que aqui o Ribas está falando aí para eles, né? Mas que no caso né, quando você percebe que o outro continua lá, e se não é essa pessoa aí, nós podemos continuar cuidando, né? Como cuidaríamos de um irmão, né? Como cuidaria de um irmão. Certamente. Vamos lá, então, Ricardo.
Então, o instrutor vai explicar agora que as leis humanas, tanto no plano terrestre quanto no mundo espiritual, são princípios suscetíveis de alteração. E, na essência, não afetam as leis divinas. Então, nada dessas situações vão infringir a lei divina, né? Então, na morada dos homens, quer dizer, no plano físico, não existe obrigatoriedade do estado de viuvez. Isso que a Márcia falou quando estava abrindo o estudo, né? Não é necessário que nós fiquemos viúvos, aquele que assim está, pelo resto da vida. E ele fala, conservam-se órfãos de companhia no lar aqueles corações que o desejam, quer dizer, ficam viúvos quem quer, né? Rompidos os compromissos do casamento com a morte do corpo, o homem ou a mulher permanecem sozinhos, quando possível, quando possuem motivos para isso. Natural aconteça aqui o mesmo. O homem ou a mulher desencarnados guardam insulamento ou não, conforme os propósitos íntimos que alimentem. Entendendo-se, porém, que em qualquer posição dispomos de recursos para honorificar o trabalho de edificação do amor puro. Olha a construção do amor, que acabará imperando de maneira definitiva em nossas relações uns com os outros. Então, o objetivo, né, Márcia, é nós aprendermos a amar. Então, Deus não nos tolhe os nossos sonhos, os nossos desejos, o nosso livre-arbítrio. Por isso que ele fala, né, continua viúvo quem deseja, quem não tem um objetivo. Ou órfão, ele fala órfãos de relação, né? Aquele depende do objetivo. Deseja. A gente vê, por exemplo, a Madre Teresa de Calcutá, que nunca se casou, né? O Divaldo Pereira Franco. E outras pessoas, né? O próprio Chico Xavier, né? Que optaram por essa vida de aprendizado constante, né? De trabalho com Cristo. Mas é opção, né? É opção própria. E aí, quando ele fala da viuvez, de homem ou mulher, depende de cada um. Tem uns que ainda querem manter um outro relacionamento, tem outros que arrumam outros objetivos da vida e seguem adiante. E tem uns que também até querem, mas de repente não é o que vai acontecer, não está previsto um novo relacionamento. Então, são milhões de possibilidades. A gente vê, por exemplo, pessoas jovens que ficam viúvas e que continuam sua vida sozinha, com integridade, pensando nos filhos. Exatamente. Né? Uhum. Então, tem um objetivo. Então, isso aí é bem livre. Deus nos dá essa condição, né? Exatamente. E é isso que ele está tentando explicar aqui, né? O irmão Ribas. Isso. Então, vamos lá. Evelina, denotando preocupação no olhar, diligenciou colher maiores conhecimentos. Instrutor amigo, o senhor conhece companheiros que não conseguiram consorciar-se aqui, quer dizer, não casaram aqui, que se mantiveram sozinhos? E aí ele fala, eu sou um deles. E o Fantini pergunta, alguma razão especial para isso? E ele tem uma explicação muito bonita. Ele fala que acontece que o amor conjugal, quando se exprime em bases do amor puro, continua vibrando no mesmo diapasão entre os dois mundos, sem que a permuta de energias de um cônjuge para o outro venha a sofrer solução de continuidade. Minha esposa e eu sempre fomos profundamente unidos. Bastávamos-nos na terra, um ao outro, em matéria de alimento afetivo. Então, é um casamento raro aí, né? Não é daquele que nós falamos que na terra só tem casamento. A maioria dos casamentos são casamentos de prova. Existem os casamentos de almas, que se unem por afeição verdadeira, que ele está falando aí, sobre a relação dele com a esposa, que foi essa conquista, que foi esse trabalho, né? Essa construção que Emmanuel vem nos dizendo. Foi até o exemplo que a gente deu da Isabel e do Isidoro, que ela continua encarnada, igual ao exemplo do Ribas, e o Isidoro já desencarnou, e eles continuam
vibrando, né? Ele vibrando e ajudando na tarefa dela, tanto da criação dos filhos, quanto de manutenção do trabalho espiritual que ela faz na casa dela, com o estudo do Evangelho e tudo, né? Isso tudo está no livro Os Mensageiros, né? Que também é de André Luiz. Então, é um exemplo, assim como está sendo o exemplo do Ribas, né? Nele dizendo como é que é. Por isso que ele falou, eu não quero, porque eu sei que um dia, uma hora, ela vai voltar e nós vamos nos reencontrar aqui, né? Estão nessa construção aí desse amor verdadeiro, porque esse que é o amor verdadeiro, o amor que vibra no mesmo diapasão. Diapasão é aquele aparelho que a gente usa para colocar os instrumentos, né? Esqueci o termo agora, mas para achar o tom, né? Dos instrumentos, do violão, é tudo aquele bem sensível, né? Que ele vibra na mesma sintonia que está ali o aparelho. E então, ele até fala, né, Thelma, que nós nos bastávamos. Pois é. Então, o amor que estava dentro dessa afetividade, lembra que ele falou ali que a afeição, a afinidade num relacionamento é tudo. Então, essa afinidade vai sendo tão envolvente, vai progredindo tanto, né? Vai apertando esses laços de tal forma que eles se bastavam, não de forma egoísta ali, ele não está dizendo isso nos dois somente, mas é questão do amor, né? Do sentimento. Exatamente. Ele fala aqui, né, que acontece que o amor conjugal, quando se exprime em bases do amor puro, continua vibrando, como você falou, no mesmo diapasão entre os dois mundos, né? E é disso, e aí ele está falando aqui, sem que a permuta de energias de um cônjuge para o outro venha a sofrer solução de continuidade, quer dizer, aquela vibração, ela continua acontecendo, mesmo, quer dizer, não acaba com essa separação física, né? Já que houve a morte do corpo. A gente vê, por exemplo, não necessariamente só em relação de casal, né, homem e mulher, mas a gente vê, por exemplo, amigos que se separam durante anos e quando se reencontram é também o mesmo sentimento. Então, isso tudo é o amor que está, o amor verdadeiro, a afeição, né, a afinidade que está ali presente. Exatamente. Vamos lá, então, sobrevindo à minha desencarnação, ele ainda está contando. Percebi logo que ela e eu continuávamos em plena vinculação mútua, qual se fôssemos parte integrantes de um circuito de forças. Na dedicação espiritual dela, colho meios de continuar em meu aprendizado do amor a todos, ocorrendo-lhe o mesmo. Quer dizer, são aqueles espíritos que um parte, o outro fica aqui, e mantendo aquele vínculo, né, em perfeita harmonia, mas sempre até um inspirando o outro, né, recebendo intuições. É interessante também falar, Thelma, mas que não é um perturbando a vida do outro. Pois ele está falando... né, porque, assim, a gente não seriam obsessores, né? Exatamente, tanto do encarnado para o desencarnado, quanto do desencarnado para o encarnado, porque, na verdade, aquele que fica com aquela saudade, choroso, e aí um perturba a vida do outro. Não é disso que o irmão Ribas está falando, é de uma ajuda mútua. Eles estão ligados de alguma forma, porque senão, aquele que isso dela, principalmente que ficou, que ele está falando da esposa, ela não ficou chorosa, lamentando, ela continua na dedicação espiritual, né? E colhendo meios de continuar em seu aprendizado, e aprendizado dele, amor por todos. Então, isso tem uma grande diferença da gente pensar que aquele, que saudade, ele é o meu amor eterno, ele tem que estar aqui comigo, não é nada disso que a gente está falando. Aliás, o instrutor Ribas vai falar isso daqui a pouco com a Evelina, que ela vai fazer uma pergunta, né, e ele vai responder para ela uma situação parecida. Então, ele diz aqui, Márcia, que na dedicação espiritual dela, quer dizer, ela continua dedicada às suas tarefas,
aos seus compromissos, né? Então, ele, desse jeito, ele colhe meios de continuar o aprendizado do amor, né? O amor a todos, ele coloca aqui, o amor a todos, não é o amor a ela, o amor a todos. E aí a Evelina diz, ligação ideal, ela regozija-se, né? Estática, e patenteando a ansiedade de que se via presa, no sentido de se reintegrar na ternura do marido distante, comentou reverentemente. Olha o que ela vai perguntar. Instrutor, noto que há sempre reserva em nossos amigos mais experientes daqui, quando se diz algo sobre a possível desencarnação de pessoas queridas que deixamos na retaguarda. Chego a pensar que isso é assunto proibido entre nós. Será mesmo? É melhor a gente ler o outro para a gente completar o pensamento dela aí da pergunta, né? Então, aí ele fala assim, não tanto, à medida que se nos desenvolve a noção de responsabilidade, compreendemos a reencarnação como período de escola. Cada existência está supervisionada por deliberações superiores, muitas vezes insondáveis para nós. E a interlocutora, denunciando-lhe aspirações íntimas profundas, arriscou. Caro amigo, suponhamos que eu venha a reencontrar o esposo mergulhado em saudades iguais às minhas, atormentado, triste. Não me será cabível nem de leve encorajá-lo na certeza de que seremos novamente felizes aqui, prometendo-lhe aventura renovada para além da morte? Digo isso porque não lhes deixei filhos para entreter-lhe a coragem de sofrer e de esperar. Veja o que ela está perguntando. Primeiro, ela perguntou se por que no mundo espiritual fica esse mistério da gente saber quando aquele que ficou volta. Isso. Né? Por que a gente nunca sabe também quando é aquele que ficou? E aí ele fala, nem sempre é assim, mas a gente tem que deixar as coisas no desígnios de Deus. Sim. Né? E aí, essa pergunta dela em seguida, quer dizer, ela já fez a pergunta pensando a primeira pensando na segunda, qual é a intenção dela que ela demonstra ali, né? De repente, sutilmente, alimentar o Caio, né? A ideia de voltar, de partir. De que a vida continua, de que a morte, não é? Então, isso aí é o que você estava falando naquele trecho anterior, né? Porque aquele que age dessa forma se torna um obsessor daquele que ficou, né? O espírito que age dessa forma, só pensando, incutindo nele, você poderia voltar, estar aqui comigo, né? Isso aí são ideias funestas que alimentam muitas vezes aqueles sentimentos que a gente vê aí em filme, Márcia. Por exemplo, quando as pessoas perdem um amor e querem tirar a sua própria vida pensando que vai encontrar aquele amor, né? E lê do engano, porque é aí que não encontra mesmo. Por que não encontra? Porque vão ficar em vibrações diferentes. Vibrações diferentes. É? Então, ela continua arraigada vamos dizer, a vaidade dela, achando que ele está sofrendo por ela, que ele não consegue, porque como ela não para de pensar nele, então ele está sofrendo por ela. Ela está ali, né, se achando né, que ele está aqui. Então, assim, tem que incutir nele que a vida continua, que logo eles vão estar juntos. Essa é a questão dela. E ela queria saber por que o mundo espiritual não nos faz revelar quando é que os nossos queridos vão retornar. E o instrutor Ribas fala que não é bem assim, mas que a gente tem que deixar as coisas seguirem o curso segundo foi programado. Nós não temos que interferir na programação da vida de ninguém. Né? Não temos esse direito, né? E cada encarnação tem o seu propósito, o seu objetivo, mesmo que nós estejamos vinculados a outros. Não estamos amarrados, né? Temos os nossos objetivos individuais, porque somos espíritos com a nossa individualidade, né? Então, é muito bom nós entendermos assim, termos esse pensamento de continuidade da vida, porque tudo está sob os desígnios de Deus, né?
Isso aí, vamos lá. Vamos continuar. Então, olha só a resposta do irmão Ribas. Fuja de refletir assim. Não temos instrumentos para medir a fidelidade daqueles que amamos. E ainda que seu marido estivesse agoniado, em tremendo desajuste, por motivo da sua ausência, não saberíamos se a desencarnação lhe traria o remédio adequado. Seria esse o remédio que resolveria a questão? Quem nos dirá que a mais longa demora dele no corpo físico não seria a providência desejável, a fim de que ele se revele com mais segurança? Olha que pergunta interessante. Quer dizer, não é esse o objetivo? Quem sabe ele ficando mais tempo encarnado, né? Isso vai lhe servir como parâmetros para o próprio crescimento. E martelar-lhe na cabeça a ideia da morte significaria, provavelmente, ajudá-lo a reduzir tempo na experiência material. E quem nos afirmará com certeza que ele se sentirá feliz regressando à vida do espírito por imposição nossa, e não por determinação da natureza sempre sábia, por refletir os desígnios do eterno. Então, é isso que nós temos que ter muito cuidado, né? Porque nós não podemos incutir na mente do outro essa proposta de desencarnar, nem encarnados, porque nós seremos responsáveis, né? Também. Exatamente. E assim, baseado de uma forma egoísta. Como o instrutor Ribas fala, quem consegue perceber se ele está lá tendo os mesmos sentimentos que você tem aqui? Quem que pode garantir isso? E quem garante que isso não é uma coisa só da cabeça dela, não é? Que está se fazendo essa projeção no Caio? E quem somos nós para dizer que o sofrimento de alguém, se é que ele está sofrendo, precisa terminar, que ele não deve sofrer, não é? Quem somos nós para mexer nos desígnios divinos, né? Então, a gente vê a responsabilidade daquilo que ela está propondo aqui, né? Que ela está querendo saber, né? E a gente vê aí o quanto que ela está ainda ligada às questões físicas, né? Às questões materiais, a questão ainda desse amor terra a terra, desse amor de posse, porque o egoísmo faz isso, né? Talvez ela se sentisse feliz em saber que ele chora, que ele sofre, né? Que ele está triste, é o que ela já revelou aí, né? Igual da outra vez, né? Que ela fala, de repente pensando, como eu sou amada, olha tudo que ele fez por mim, né? Então, é um sentimento de vaidade, de orgulho, né? Desse ego aí, né? Então, assim, temos que tomar muito cuidado com o que a gente pensa do outro, seja ele encarnado ou desencarnado, né? Aquilo que nós vamos influenciando ao outro. Temos que tomar, né? Como ele fala claramente aqui, fuja de refletir assim. Não temos instrumento para medir a fidelidade daqueles que amamos. Quer dizer, a gente não sabe como é que está a vida dele lá e deixa ele seguir o rumo da vida dele. Não se nós agirmos assim, nós vamos nos tornar obsessores, né, daqueles que nós amamos. Exatamente. Então, vamos lá, nosso último slide. Oh, meu Deus, aí ela cai em si, né? E a senhora Serpa deixou escapar um suspiro de aflição. Como agir em auxílio do coração que vive no meu? Ribas respondeu afetuoso. Em muitas ocasiões, quando dizemos que o coração de alguém pulsa em nós, seria mais justo declarar que o nosso coração é que pulsa nesse alguém. E com reflexão mais carinhosa, ele fala, dentro de breves dias, você e Fantine poderão viajar de visita ao ninho doméstico. Evelina e companheiro agradeceram felizes. Doce alegria banhou-lhes a alma de improviso, como se o sentimento se lhes deslocasse nas brumas da saudade para brilhar ao sol da esperança em novo alvorecer. Isso tudo é ela que está pensando, né? Ela está pensando nessa possibilidade. Então, a gente vai ver no próximo capítulo
essa continuidade. Mas, olha, entender, falar aqui do como ele diz, olha, em muita, como ela assim, como agir em auxílio de um coração que vive no meu. A resposta dele foi fantástica. Em muitas ocasiões, quando dizemos que o coração de alguém pulsa em nós, seria mais justo declarar que o nosso coração é que pulsa nesse alguém. Quer dizer assim. É ela que está ligada nele, né? Exatamente. Ele já está tentando abrir os olhos dela. Olha, de repente isso que você sente não é verdade, é o seu que não para de pensar nele. Ele não está ligado no seu, você que está lá. E você está dessa forma, então, como você pensa assim, você acha que é ele que está lá sofrendo de saudades, né, que a vida parou, que ele continua ainda com muitas saudades dela que partiu. Então, aqui o irmão Ribas foi assim, bem claro, olha, presta atenção, né? Nem pode ser que não seja. Tipo assim, já está preparando a Evelina para uma possível realidade daquilo que ela vai encontrar quando chegar na visita ao Caio, aqui no plano, né, da Terra, né? Ele já está tentando prepará-la para dizer, ao longo desse capítulo todo, ele foi preparando, dizendo, olha, nem sempre as coisas são como a gente acha que é. Vocês têm que estar preparados para chegar lá e encontrar uma realidade totalmente diferente do que vocês pensam, né? Tanto ela quanto Fantine também, né? Então é isso. Poupar também ela, né? Para ela não sofrer muito, mas ela ainda não está consciente dessa parte, não. Então a gente vai ver no próximo estudo, o capítulo onde eles vão encontrar poder voltar, né? Então, queridos amigos, assim, mais uma vez, muito bom ter a companhia de vocês, estarem estudando conosco, evoluindo nos nossos entendimentos sobre esta questão das relações, tanto aqui na Terra, quanto as relações no mundo espiritual, quanto as relações na Terra e no mundo espiritual. Então, muito bom a companhia de vocês, que possamos, então, ficar na paz de Jesus e nos vemos na próxima semana. Certamente, Márcia, nos veremos na próxima semana, nossos amigos. Muito obrigada, gratidão nossa de estar aqui conosco nesse estudo que cada dia nos faz um pouquinho melhores e compreendendo um pouquinho mais essas leis que regem a nossa vida, porque a vida continua.